Amanhã vamos completar um ano da ocorrência do 8 de janeiro de 2023, quando houve aquela baderna no Planalto Central do país, bem na região das instituições do Brasil, a saber, o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Amanhã comemoraremos um ano de um susto que foi livrado, tivemos um livramento e graças à ação eficaz do governo e de todos os dispositivos institucionais, felizmente foi neutralizada essa força que tentava, de alguma maneira, causar balbúrdia, quem sabe a retomada do poder no Palácio do Planalto pelo Bolsonaro e seus apanimbados militares, políticos, empresários, etc. Mas a CNN hoje nos dá uma estatística da Genial Quest que é muito preocupante. E é isso que vamos trabalhar hoje, sinteticamente, claro, como sempre, uma síntese aqui no Rapidinho das Notícias do dia 7 de janeiro de 2023. Vamos então ver o vídeo da CNN que nos dá esta notícia bastante preocupante. Vamos entender por que tão preocupante assim, não é? Vamos lá. Trazemos agora a pesquisa Genial Quest sobre os ataques do 8 de janeiro. Olha os números aí em tela para você. 89% dos entrevistados nessa pesquisa reprovaram as invasões. Estamos falando de uma queda de 5 pontos percentuais em relação à pesquisa divulgada em fevereiro do ano passado, quando foi feita a mesma pergunta com relação à percepção da população sobre esses atos criminosos. 6% aprovaram as invasões. O índice que aumentou 2 pontos percentuais em relação a fevereiro do ano passado. 4% não sabem ou não responderam. Em tudo isso há uma gravidade, sim, porque 94% anteriormente responderam que condenavam os atos de 8 de janeiro. 4% não sabiam se condenavam ou não, e 2% não respondeu. Agora, 6% não sabe se condenariam. Continuou uma margem aí, não sabendo o que responder, mas 89% apenas reprovaram os atos. A resposta teria que ser, naturalmente, é um país civilizado, que entende o que é uma república, entende o que é um estado de barbárie, entende o que é a defesa das instituições, teria que apontar 100%. Vai lá, 2% não respondendo, eu não quero responder, o pesquisador passa e ali está com má vontade. Mas deveríamos ter 98% da população, seja de que orientação política for, respondendo contrário àqueles atos do 8 de janeiro de 2023. Se temos pessoas que começaram a não reprovar o ato, saindo de 94% para 89%, nós temos aí uma coisa preocupante. Um grupo de pessoas no país, estatisticamente, está concordando que aquilo ali foi legítimo, quiçá até legal. Ou então passará, quem sabe, daqui a 2 anos, de 89% para apenas 50%, achando contrário àquele ato. E quem sabe se de repente não se naturaliza aquela baderna. Aí é que está. Nós vivemos num país em que certas coisas estão sendo naturalizadas. A baderna nas redes, as ideias em defesa de uma liberdade de expressão de natureza falsa, falseada, pode propiciar este tipo de queda na condenação ao ato de 8 de janeiro do ano passado. Naturalmente que também aí vai se contar alguma antipatia ao governo do Lula, a antipatia ao STF, a antipatia ao próprio Congresso, achando que, portanto, agredir essas 3 instituições é natural, porque é uma expressão de liberdade, ou uma liberdade de expressão. Bom, a coisa não é tão simples assim. Liberdade de expressão é poder dizer o que se pensa, mas sempre respeitando as leis e sempre respeitando as instituições. No campo pessoal, respeitando a dignidade do outro cidadão, da outra cidadã. No campo político, respeitando a Constituição, que defende as instituições do Estado Democrático de Direito. No campo legal e jurídico, respeitando as leis que restringem o seu pensamento, a sua fala e a sua ação. Pelo menos a sua fala e a sua ação, já que o pensamento é livre, desde que mantenha-se no campo estritamente privado. Então, quando a gente vê este tipo de decréscimo na condenação ao ato de 8 de janeiro do ano passado, um decréscimo de 5 pontos percentuais, saindo de 94% para 89%, alguma coisa ocorre no tecido social, algum nível de discussão, de formação, de narrativa, que faz as pessoas aceitarem aquilo como aceitável, o que absolutamente não é. Todos nós que defendemos o Estado Democrático de Direito, que defendemos a República, que defendemos a democracia, não podemos transigir com a ideia de que aquelas pessoas que foram para a região do Planalto Central, que foram para a esplanada dos ministérios, onde está o STF, onde está
o Congresso Nacional, onde está o Palácio do Planalto, onde estão os ministérios. Não se pode fazer aquele tipo de movimento. Protestar, discordar, pacificamente, ordeiramente, é da democracia. Mas agredir o bem público e estar espalhando pelas redes de que isto é liberdade de expressão, usar como liberdade de expressão ameaça a figuras públicas, não, isto não é liberdade de expressão. Isto é uma concitação a uma anomia social, a uma anomia política, a uma anomia institucional. E que nós aproveitemos amanhã, a partir de hoje, e sempre, a lembrança de que este 8 de janeiro foi um momento nefasto da vida política e social brasileira, que nunca mais deve se repetir, sob hipótese nenhuma. Muito mais quando se tratou de um assalto às casas que representam os três poderes instituídos pela Constituição brasileira e, sobretudo, porque se tratou de uma afronta, principalmente ao governo que houvera sido no dia 1º de janeiro instituído no poder, tendo ganho legalmente, legitimamente, a República ou a presidência da República representada pelo nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, fica aqui este registro preocupante que nós, aqueles que defendemos o Estado Democrático de Direito, temos que estar atentos e lutar para que esta queda na condenação ao 8 de janeiro continue a acontecer. Temos que lutar contra isso. Então, um abraço e até uma outra oportunidade.